Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Geografia do nono ano, terceiro bimestre, né? Mas hoje eu não estou sozinha, hoje eu estou aqui na companhia do professor Paulo Júnior, da diretoria de Taubaté. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, professora. Bem-vindo, alunos, né? Boa tarde, professores, PCNPs que nos acompanham para mais uma aula de Geografia do nono ano do ensino fundamental, anos finais. Vamos lá, professora? Muito bem, professor. Hoje o tema da nossa aula, né, um tema super bacana, nós vamos falar sobre industrialização. Então vai passar aí para vocês na tela, né, o nome da nossa aula. É importante que vocês façam um registro, né? Anotem aí no caderno de vocês, até para que vocês possam conversar com os professores. Lembrando que é uma aula do terceiro bimestre do nono ano, né? Essa aula ela é elaborada em parceria com a equipe curricular de Geografia, professora Andréia, professora Mariana, que hoje estará presente através de um vídeo, eu que sou a professora Milene, e o professor Sérgio, né? Aí hoje nós temos um convidado especial, que é o Paulo Júnior, que consta aí para vocês também na tela da Diretoria Regional de Ensino da região de Taubaté. E o que nós vamos aprender no dia de hoje, né? Qual é a nossa habilidade? Então, vai aparecer aí na tela para que vocês possam acompanhar. Lembrando que é uma aula do nono ano, terceiro bimestre, né? Habilidade 11. Relacionar as mudanças técnicas e científicas decorrentes do processo de industrialização com as transformações no trabalho e analisar e discutir as potencialidades e fragilidades desse processo em diferentes regiões do mundo, em especial no Brasil. A unidade temática é Mundo do Trabalho. O objeto de conhecimento é transformações do espaço na sociedade urbano-industrial. Ou seja, a gente vai ter aí uma super aula falando de um tema super bacana, que é a industrialização, né? E o professor Paulo trouxe aí muitas informações e muitas coisas bacanas para essa nossa aula, certo, professor? Exatamente, professora. Alunos, hoje na nossa aula nós vamos começar retomando os conteúdos aí na tela com vocês das aulas passadas, né, da aula anterior, a retomada. Então, na aula anterior nós falamos sobre os setores econômicos da Índia, né, fizemos um estudo de caso sobre esse país e observamos também dados de crescimento e observamos e registramos questões dos indicadores sociais desse país, como o coeficiente de Gini, o IDH e o PIB e também o PIB per capita, né? Fizemos essa observação. A partir da Índia, nós vamos entrar no nosso conceito de aula de hoje, que é a questão do processo de industrialização. Processo esse importante globalmente e também local. Transformações essas que ocorreram desde a primeira Revolução Industrial até que nós chamamos hoje de quarta Revolução Industrial. Para início, né, nós vamos falar então das mudanças técnicas e científicas do processo industrial e das revoluções industriais que marcaram todo esse cenário. Né, professora? Muito bem. E para a gente dar início, né, nós temos um para começo de conversa, que é aquela sondagem, né, que a gente sempre faz no início das nossas aulas. Então, acompanhem aí as duas questões, né? Quando falamos de industrialização, que palavra-chave você identifica? Então, você precisa identificar uma palavra-chave, né, quando o assunto é industrialização. Na sua cidade existem indústrias? Você sabe dizer o que elas produzem? Olha que legal aí um momento, né? O que é importante? Além de você colocar o que elas produzem, é importante que vocês coloquem o nome da cidade para que a gente consiga identificar aqui, além do que ela produz, qual é o nome dessa cidade. Tá ok? Nós vamos ficar, esse questionamento vai ficar para vocês por 2 minutinhos e nós já retornamos.
Muito bem, estamos de volta. Nós tivemos aqui muitas contribuições. Eu vou ler algumas, tá ok? O que mais apareceu aqui foi para o segundo questionamento, né? Na sua cidade existem indústrias, né? Você sabe o que elas produzem, colocar aí o nome da cidade. Então, eu vou ler algumas. O Rafael colocou que na cidade dele, de Limeira, tem uma indústria que produz aí papelão, né? O professor Wagner colocou que na cidade dele, de Cananéia, tem aí uma indústria alimentícia, né? A Sara, de Campinas, falou que em Campinas tem aí uma indústria produtora de café. E nós tivemos também o Carlos, que colocou São José dos Campos, indústria aeroespacial, né? Então, nós tivemos aí várias contribuições, professor. Exatamente, muitas contribuições desses alunos, muito importante, né? Quando nós falamos da questão industrial, né, nós observamos muitas palavras-chave na questão da indústria e colocando aí a identificação do município com a atividade. E você, professora, na sua cidade, qual é a principal atividade industrial? Na minha cidade, nós temos 2 itens, né, que são fortes aí na indústria. É um famoso doce de banana, né? E também uma famosa farinha, que os dois levam o nome da cidade, né? E é uma famosa farinha de milho. São os processos industriais da minha cidade. Muito bacana, professor. Eu também, na minha região lá do Vale do Paraíba, no meu município de Redenção da Serra, a indústria alimentícia, no ramo de doces, também é o que predomina. Muito bacana, né? O estado de São Paulo é rico nessa diversidade das atividades industriais. Nós podemos observar através do comentário dos alunos via chat. Muito bem. Pessoal, só que todas essas mudanças da indústria que nós vivemos hoje, presenciamos hoje, são reflexos de inúmeras transformações. O processo de industrialização ele vai se dividir em períodos, conhecidos também como fases. A primeira fase industrial, como vocês podem observar no monitor de vocês, né, através aí da tela, é a fase artesanal. Até o século XV, marcada por nenhuma divisão do trabalho, não tinha controle, certo? Uso de ferramentas, uma menor produção e a força do trabalho predominava a mão dos próprios artesãos, certo? Essa atividade é o que predominava durante a primeira fase da industrialização. A segunda fase da industrialização, ela vai receber o nome de fase manufatureira, do século XVI ao século XVIII. Marca o início das primeiras atividades de divisão internacional do trabalho, né, daquela divisão nas atividades, e também o uso das máquinas simples, como vocês podem observar esse exemplo na tela. A terceira fase que nós falamos tanto do processo de industrialização é a fase moderna, né? A partir da primeira Revolução Industrial, no século XVIII, essa fase já marca uma grande divisão do trabalho, até porque as indústrias começam a se despontar aí da Inglaterra para outros locais do mundo. Especialização do trabalhador, cada um exerce a atividade naquele ramo que se destaca, máquinas modernas com o uso de fontes de energia, produção em grandes quantidades e expansão da atividade capitalista, né? Quando nós falamos, então, nessas 3 fases, é importante a gente destacar a primeira Revolução Industrial, do ano de 1750, no século XVIII, que vai marcar inúmeros processos de transformação do espaço geográfico. Não é isso, professora? O que você trouxe para nós, para contribuir com essa atividade? Muito bem, professor. Nós temos um vídeo da professora Mariana, né? Vocês já estão acostumados aí. A professora Mariana, ela é super articulada com essa questão dos vídeos. E ela fez um vídeo que retrata, onde ela fala um pouquinho sobre a primeira Revolução Industrial. Então, acompanhem aí o vídeo e nós já retornamos. Olá, aqui é a professora Mariana. Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre industrialização, ou melhor, sobre a primeira Revolução Industrial. Aliás, os processos industriais fazem parte de qual setor da economia mesmo? Enquanto vocês pensam, roda a vinheta.
disse que a indústria faz parte do segundo setor da economia, parabéns! A indústria envolve processos que transformam as matérias-primas obtidas nas atividades do primeiro setor, desenvolvendo novos produtos para o consumo. Mas, e antes de existirem indústrias, as matérias-primas não eram transformadas? Bom, eram, mas ainda em um processo bem artesanal. Aos poucos, esse sistema artesanal é substituído pela manufatura, mas é no século XVIII, na Inglaterra, que esse processo de transformação de mercadorias ganha mais intensidade, com a primeira Revolução Industrial. Essa revolução é um marco importante para a geografia, pois poucos momentos levaram a transformações tão significativas para a sociedade e para o espaço geográfico. Essa mudança no modo de transformar matérias-primas aconteceu por diversos motivos, mas teve um avanço técnico e tecnológico que precisamos destacar. É a máquina a vapor. Por causa dessa inovação tecnológica, foi possível desenvolver indústrias dos ramos têxtil e siderúrgico. Com isso, veio a construção de fábricas que, entre outras coisas, contribuiu para a intensificação da urbanização e para o crescimento das cidades. As indústrias, além de precisar de mão de obra e mercado consumidor, necessitavam de vias para poder escoar sua mercadoria e ter acesso à matéria-prima, especialmente o carvão, que era fundamental para o funcionamento das máquinas. Assim, outra inovação tecnológica, também possibilitada pela máquina a vapor, foi fundamental para a primeira Revolução Industrial, a locomotiva a vapor, e com ela, a ferrovia. A ferrovia foi fundamental para garantir o transporte mais eficiente de diversos produtos. Isso permitiu que as fábricas pudessem ser construídas em diferentes lugares do território. Essa combinação de indústria e ferrovia levou à intensa modificação das paisagens e à transformação do território, primeiro na Inglaterra e depois, especialmente a partir do século XIX, em outros países. Essas mudanças na paisagem foram registradas em ilustrações e pinturas da época. Vou mostrar para vocês três que eu gosto bastante. A primeira, de 1831, mostra a via férrea de Liverpool a Manchester, na Inglaterra. A segunda, de 1840, mostra uma fábrica siderúrgica. Podemos perceber no primeiro plano trabalhadores manuseando ferro, matéria-prima utilizada por essa indústria. A terceira, de 1881, mostra fábricas próximas a um porto. Muitas indústrias foram construídas em áreas portuárias para facilitar o escoamento da produção. Notem que, nos três casos que vimos, a paisagem sofreu grandes mudanças, ocasionadas pela primeira Revolução Industrial. Para além da colonização, esse é mais um exemplo de como as potências europeias influenciaram realidades em diferentes continentes. Ainda que tardiamente, a Revolução Industrial chegou em outras partes do mundo, como no Brasil, modificando paisagens e transformando modos de vida da população, no campo e na cidade. É isso! Espero que você tenha gostado. Para saber mais sobre o que envolveu a primeira Revolução Industrial, converse com o seu professor de História. Vale também a pena pesquisar quais foram as consequências dessa revolução para a vida das pessoas, especialmente os trabalhadores das cidades industriais. Bons estudos, boa aula e até uma próxima vez. Exatamente, essa contribuição da professora Mariana nos mostra aí características da primeira Revolução Industrial. A partir dela, nós tivemos inúmeros pontos que levaram à transformação do espaço geográfico, professora Milene. Muito bem. E agora nós vamos ter um exercício, né? Vamos refletir aí. Vocês vão acompanhar no próximo slide, aí na tela de vocês, as informações. São duas questões muito importantes, então vamos fazer a leitura em conjunto.
Qual é a importância das ferrovias para a industrialização? E o segundo questionamento, quais são as consequências da Revolução Industrial para a Inglaterra nos dias atuais? Então, olha que legal. Essas questões elas vão ficar para vocês por 2 minutinhos e nós já retornamos para fazer a leitura das contribuições de vocês. Muito bem, estamos de volta. Tivemos aí inúmeras contribuições. Gostaria de agradecer aos alunos, né? Todos aí muito empenhados em responder as questões. E nós tivemos aqui, professor, algumas respostas assim muito semelhantes, né? Então vou destacar algumas. O aluno Aldércio colocou para a primeira questão a questão do transporte, né? Que ajuda no transporte de mercadorias. E colocou que um problema aí, não, problema não, colocou a questão da industrialização na Inglaterra, a poluição. Já a aluna Kilian colocou a melhoria dos transportes e o aumento da poluição. E o aluno Bruno colocou o problema ligado à poluição e ao desmatamento para a segunda questão. Muito bem, professora. Agradeço os alunos pela participação e pela interação no chat. Exatamente, todas as respostas identificadas, né, fazem parte das inúmeras características do processo da primeira Revolução Industrial que desencadearam transformações no espaço inglês e, posteriormente, como nós vamos estar vendo agora, certo? Vai desencadear transformações no espaço geográfico mundial. Tá bom? Então, acompanhe aí na tela, por favor, características da primeira Revolução Industrial. A máquina a vapor, tear mecânico, né, do ano de 1784, século XVIII. A segunda Revolução Industrial, 1870, marcada pela eletricidade e pelo petróleo, produção em massa e a linha de montagem. Já a terceira Revolução Industrial, do ano de 1969, vocês podem observar aí, energia nuclear, avanços eletrônicos, novas tecnologias, produção automatizada. A quarta Revolução Industrial, nos dias atuais, que nós falamos da famosa indústria 4.0 e de todas as transformações que estão ocorrendo no nosso espaço geográfico, eu destaco para vocês a produção inteligente, a indústria 4.0 e as atividades ligadas à indústria física, digital e biológica. Muito bem, uma série de transformações que marcam o processo e a importância histórica dessas revoluções enquanto transformação do espaço geográfico. Nós vamos dar início aí no próximo slide à questão da segunda Revolução Industrial. Acompanhe aí na tela, por favor. Ela marcou novas fontes de energia.
eu destaco aqui a questão da eletricidade e do petróleo, né? Nós vamos falar bastante dessa questão do petróleo, até porque nos dias atuais é uma atividade muito importante na concentração industrial. Quando nós falamos de PIB, indicadores sociais, né? Muitos países do mundo têm nessa exploração do petróleo um grande avanço econômico, né? Uma grande riqueza. Ainda na tela aí, na comparação para vocês, eu tenho uma imagem, né, de uma atividade, né, marcada também pela automação, marco dessa revolução, da segunda revolução industrial, que é o setor da automobilística. Na apresentação também tem para vocês tirarem um print, fazer um registro fotográfico, um QR Code, né, sobre a história do petróleo. Tá bom? Vamos lá? Seguindo aqui, eu tenho para vocês um mapa mundi com os países que se desenvolveram industrialmente durante a segunda revolução industrial. Eu destaco a Inglaterra, onde tudo começou, né? A região britânica, e com o passar dos anos, nós tivemos uma expansão no continente europeu, em massa para a França, Alemanha, Itália, e posteriormente no Japão e nos Estados Unidos da América. Ou seja, ele ganha uma outra transformação fora do continente europeu. Vai para a Ásia e também para a América. A partir disso daí, professora, nós temos um vídeo muito bacana sobre a história do petróleo. Verdade? A gente tem um vídeo que ele vem contribuir, né, por essas questões da história, né, do petróleo. Antes disso, eu queria mandar um abraço para a professora Joyce, que está nos acompanhando aqui, está respondendo, participando aqui no chat, e para a aluna Júlia Votomo, que perguntou meu nome. Júlia, eu me chamo Milene Barbosa. Prazer. Tá bom? E agora nós vamos para um vídeo, a história do petróleo. É um vídeo muito bacana, ele é curtinho, 2 minutinhos, e nós já retornamos. O petróleo surgiu na história moderna no campo da medicina, quando um boticário americano vendia o produto às farmácias sem muito sucesso, até que conseguiu refiná-lo a querosene iluminante, chamando a atenção de outro empresário que contratou um ex-maquinista de trem para construir a primeira torre de perfuração. Iniciou-se a história do petróleo em larga escala, como combustível iluminante, e a de John Rockefeller, o magnata da Standard Oil, maior empresa de petróleo que já existiu. Na Rússia, os irmãos Nobel, que dão o nome ao prêmio, fundavam as primeiras refinarias privadas e oleodutos. Mas todo este império foi rapidamente ameaçado por ninguém menos que Thomas Edison, o inventor da luz elétrica, por motivos óbvios. Sem tanta utilidade no ramo da iluminação, o petróleo só teve sua história continuada graças à ideia de um outro grande nome, seu salvador, Henry Ford, o principal responsável pelo boom da indústria automobilística. O petróleo mudou de área e ganhou ainda mais importância. No Brasil, já apareciam seus primeiros grandes entusiastas, culminando na campanha O Petróleo é Nosso e na criação da Petrobras por Getúlio Vargas. O petróleo tornou-se tão importante no cenário mundial que gerou crises severas entre países. A segunda, quando o então presidente do Egito resolveu nacionalizar o Canal de Suez, por onde passavam os navios de petróleo árabe em direção à Europa. O petróleo passou a trazer tanta riqueza aos países produtores que seus líderes criaram um cartel internacional para proteger seus interesses. Surgem pelo mundo economias totalmente dependentes do petróleo, acompanhadas da expressão "a maldição do petróleo", cunhada por um político venezuelano para alertar que o petróleo pode gerar tantos malefícios quanto benefícios se mal administrado. No Brasil, abriam-se finalmente as portas às multinacionais estrangeiras, extinto o monopólio da Petrobras, e criava-se uma agência especialmente para regular o setor. Hoje, mais do que nunca, os olhos do petróleo estão voltados para cá, com a descoberta das enormes reservas do pré-sal que prometem um grande salto econômico do país, marcado em 2013 pelo leilão do Campo de Libra. Quantas transformações podemos observar nesse vídeo, não é verdade, professora? Os sistemas de produção começaram a ganhar espaço durante a segunda revolução industrial. Aí o primeiro estudo dedicado ao planejamento e administração industrial vai ocorrer aí na tela para vocês, acompanhem, por favor, pelo
Frederick Taylor, né, criado nos Estados Unidos, um modelo de administração científica com base no planejamento do tempo e aumento da produção de forma eficaz. O que nós podemos observar nesse estudo, né, nesse sistema de produção que o Taylor realizou? Ele começou a valorizar mais os profissionais que trabalhavam para ele, porque ele pôde observar que os próprios trabalhadores consumiam os produtos. Logo depois, nós vamos ter um outro sistema de produção muito conhecido por todos nós, que é o sistema Fordista, né? O Henry Ford, como aparece para vocês a fotografia no monitor, né? Ele cria a linha de montagem e produção de série, né? Famosa até em vários filmes que retratam essas características. Marca inovações técnicas, acúmulo de capital, e a crise, em meados de 1960, foram fatores que presenciaram a questão do Fordismo, né? Vale destacar aqui para vocês que o Henry Ford ele estudou a hipótese, né? O sistema de Taylor. Foram uma continuação do outro, se apropriou das ideias que deram positivo para poder seguir em diante, né? Então, seguindo aí, nós tivemos outra característica também, desses sistemas de produção que vão ocorrer em anos posteriores. Nós vamos ter aí a terceira revolução industrial, que é conhecida como pós-Fordismo, né? Marcada pelo avanço da automação, da informática e da engenharia genética, divisão internacional do trabalho e o processo de globalização. Nós temos que falar da indústria junto ao desenvolvimento da globalização. E onde, professor, começou toda essa característica da terceira revolução industrial? Nos Estados Unidos da América, numa região que hoje nós conhecemos como Sunbelt, certo? Uma região de desenvolvimento informacional do setor de comunicação e também da indústria aeroespacial. Como eu falei, 2 sistemas de produção marcam o período da segunda revolução industrial e um terceiro sistema, né, conhecido mundialmente, né, implantado em vários tipos de empresa, foi marco da terceira revolução industrial, que é o toyotismo. Aí na tela para vocês, Taiichi Ohno, modelo de produção mais flexível, né, aproveitou os pontos positivos do modelo taylorista, do modelo fordista. A produção é em pequenos lotes, implanta a política do chamado just-in-time, né, o tempo justo, adotado a sua produção, e a política do controle de qualidade total. Vamos produzir o que realmente nós precisamos. Vamos atender a demanda que realmente nós conseguimos. Todas essas transformações marcam o cenário da terceira revolução industrial. Posteriormente, nós vivemos esse cenário aí pós-Guerra Fria, de muitas mudanças, muitas transformações, que é o da indústria 4.0, né? A chamada quarta revolução industrial. Aí na tela vocês acompanham, né, um período de convergência de tecnologias digitais, físicas e biológicas, marcada também pela ampliação do processo de globalização, né, a integração econômica entre os países, entre os territórios, a articulação econômica, os sistemas cibernéticos, né, principalmente envolvendo a tecnologia, a computação na nuvem, e intensificam as atividades de sustentabilidade. Muitas transformações. E para colaborar, professora, nós temos o quê? Nós vamos ter um vídeo agora, né? Esse vídeo ele vai falar um pouquinho sobre a indústria 4.0. Como o professor falou, né? Essa indústria ela dá essa característica para a nossa quarta revolução industrial. Então ele é um vídeo que remonta, que fala, que contribui muito para o entendimento do que é a indústria 4.0. Então fiquem com o vídeo e nós já retornamos. Você já ouviu falar em indústria 4.0? É o que chamamos de quarta revolução industrial. E já tem produto delas na sua casa, na sua mão. Ela é uma junção da internet com coleta de dados e inteligência artificial. E representa uma fusão entre o mundo físico e o digital. E a gente vai entender melhor o que isso quer dizer na reportagem especial que você mesma fez, né, Kátia? É isso. Vamos ver então. Andar de carro e não conhecer o lugar por onde se dirige não é mais sinônimo de motorista perdido, graças à tecnologia. Hoje existem diversos aplicativos que traçam uma rota para onde se quer chegar. Isso é um exemplo de digitalização de um processo físico. Em vez de um mapa impresso, a gente tem um aplicativo inteligente.
E aplicativo inteligente é o que mais tem por aí. Eles chegaram para revolucionar o mercado, criando uma economia de serviços. Eles vendem serviços. Um oferece carona paga, outro catálogo de filmes, um terceiro catálogo de músicas. Aqui no meu celular, por exemplo, eu tenho um aplicativo que me oferece um serviço de assistente virtual. É uma espécie de secretária para quem você pede ajuda. Qual a temperatura máxima para hoje? Na Brasília, hoje a máxima está prevista para ser 26 graus. Hoje a gente compra um pneu. E a gente espera rodar com ele 60 mil quilômetros. No futuro, eu vou comprar uma assinatura para rodar 10 mil quilômetros por ano. E vou pagar essa assinatura. E o fabricante de pneu vai trocar aquele pneu se ele furar, se ele se rasgar. Então, em vez de ter o serviço eu vou ter o serviço de rolagem do meu carro, em vez de ter a posse de um pneu. Esse novo processo de consumo só é possível por causa da 4ª Revolução Industrial ou Indústria 4.0. Então, a Indústria 4.0 é uma coleção de tecnologias que vão fazer com que as coisas fiquem mais conectadas, mais inteligentes e voltadas como serviços para a população, para a sociedade. A primeira revolução industrial aconteceu em 1784 com as máquinas a vapor. Em 1870 veio a segunda revolução, com a eletricidade e a produção em série. Em 1969, é a vez da terceira revolução industrial, com a automação, a chegada dos computadores. E a 4ª revolução é a inteligência acoplada aos computadores. As máquinas agora aprendem, dão resposta, interagem a partir de dados. A adesão a essa nova indústria pode representar uma economia de 73 bilhões de dólares por ano, com ganho de eficiência, redução de custo com manutenção de máquina e economia de energia. Mas no Brasil, apenas 2% das indústrias são 4.0. O Brasil encontra-se com a maior parte dos países, está correndo atrás. Existem países que têm a liderança tecnológica, China, Estados Unidos e Alemanha, nessas tecnologias. E os outros países do mundo estão correndo atrás para saber como é que incorporam essas tecnologias nas suas indústrias. A 4.0 abre também um novo mercado profissional, com a criação de diversos novos trabalhos em diferentes áreas, como setor automotivo, tecnologia da informação, engenharia, comunicação e eletrônica. Aliás, eletrônica é a profissão do André e ele já está totalmente imerso nesse novo mundo. Desenvolveu um software para criar um robô e usou uma impressora 3D como esta aqui para ter o produto em mãos. A gente já vem trabalhando esses conceitos de como vai ser o futuro, as profissões que vêm surgindo. E hoje, com esse crescimento, a gente consegue ver que as áreas para se trabalhar nesse sentido são inúmeras. Nos traz uma certa satisfação de estar desenvolvendo parte da história. Mundo novo, diferente, cheio de diversas possibilidades, né, Paulo? É muito legal. Sua visita lá foi boa, né? Foi boa, eu adorei. Muito bem, esse vídeo nos trouxe uma colaboração importantíssima, né? Apresentou para nós características da indústria 4.0, essa indústria que tende a crescer no cenário mundial. Uma pena que, por enquanto, nós temos apenas 2% das indústrias no nosso país com características nesse porte. Dando continuidade, então, à nossa aula, nós temos aí na tela atividades complementares. São 2 exercícios, né? O primeiro, qual recurso marcado pela indústria 4.0 você conhece, faz parte do seu dia a dia? E a segunda, faça uma charge ilustrando as mudanças da indústria 4.0 e divulgue, com a hashtag GeoNoCMSP, para a gente receber esse material e divulgar aqui também, né? A participação de vocês nesses materiais externos é muito importante. Verdade, professora? Muito bem. O que é importante, até eu vou pedir para voltar para a atividade complementar, colocar mais um pouquinho para vocês. Isso. O que é importante é quando vocês colocam a hashtag GeoNoCMSP,
a gente consegue aí fazer uma varredura, né? Encontrar essas atividades. Como muitas vezes vocês utilizam lá no Instagram algum apelido ou até mesmo no Face, é legal que vocês coloquem aí o nome da unidade escolar de vocês, né? Fica mais fácil para que a gente consiga identificar, encontrar essas atividades. Então, essa atividade número 2, proposta pelo professor Paulo, é uma atividade muito bacana, né? Você fazer uma charge, ilustrando aí com as mudanças da indústria 4.0 e divulgando nas redes sociais com a hashtag. Lógico, a primeira questão, você também pode divulgar com a hashtag GEL no CMSP, tá ok? Então, quando vocês utilizam essa hashtag mais a hashtag Eu no CMSP, a gente consegue encontrar aí, a gente recebe as atividades de vocês, né? Então, fica mais fácil quando vocês identificam. Tem aluno, às vezes, que identifica com o primeiro nome e o nome da escola. Assim, a gente consegue ligar na escola, entrar em contato e fica, sem dúvida, muito mais fácil encontrar essa atividade, tá? Então, fica aqui para vocês essa dica. E nesse momento, né, a nossa aula já está caminhando aqui para o final, né? A gente já está dando quase que encerramento. Eu gostaria de agradecer. Hoje nós tivemos aqui, né, durante a aula do 6º, 7º, 8º e agora do 9º, né, finalizando a nossa aula de hoje, a presença do professor Paulo, que é da Diretoria Regional de Ensino da região de Taubaté. Ele veio me acompanhar hoje aqui, eu vim acompanhar ele, queria agradecer a ele, toda a equipe, né, que compõe a diretoria, o dirigente, né, o professor Marco Polo, a diretora do Núcleo Pedagógico, Elisete Chapinoto, e gostaria de agradecer ao professor especial que veio aqui hoje, né, com a gente para essa aula. Obrigada, professor. Muito obrigado, professora. Eu agradeço também a participação em nome de toda a diretoria de ensino da região de Taubaté, o professor Marco Polo, dirigente de ensino, a equipe do núcleo pedagógico, da professora Elisete, né, diretora do núcleo, a minha escola estadual Jacques Félix, a minha diretora Cristiane, e todos os professores e alunos do estado, né, que tiveram a oportunidade de nos acompanhar. Espero que tenham gostado e vocês vão ficar agora com a avaliação. Correto, professora? Muito bem. Então, esse é um momento muito importante, né? Conte pra gente o que achou da aula que acabou de assistir. Então, esse momento, né? Olha que legal. Agora, você pode dizer o que achou das suas aulas, né? Então, tem aí um QR Code, tem um endereço para você acessar. Lembrando, né, que esse ato de avaliar a aula é um ato de grande responsabilidade. Vocês já estão no 9º ano, já são alunos aí maduros, com uma certa maturidade, para acessar esse link e fazer uma avaliação coerente, né? Lembrando que é sempre importante, né, durante esse momento de avaliação, colocar aí suas percepções que sejam pertinentes para melhoria da aula como um todo. Então, a nossa aula hoje, né, com o tema de industrialização, ela vai chegando ao final. Importante que você anote suas percepções, converse com seus professores, façam suas produções. Não necessariamente precisa ser uma produção indicada pelas aulas do Centro de Mídias, pode ser uma produção sobre orientação do seu professor, indicação do seu professor. Utilizem as redes sociais e a hashtag GEL no CMSP. Eu vou me despedindo por aqui. Um grande abraço, fiquem em casa, até a próxima. Tchau, tchau, professor. Tchau, professora Milene. Até mais, gente. Espero que tenham gostado da aula. Até breve. Até mais. Tchau, tchau. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.